O secretário de Saúde, Francisco Araújo, apareceu ontem em entrevista coletiva e nessa entrevista ele anunciou uma mudança na forma de divulgação dos dados de mortes causadas pela Covid-19. Veja. 2 dias depois de o Distrito Federal registrar o maior recorde no número diário de mortes pelo novo coronavírus, o anúncio. Dessa metodologia que o país inteiro vem usando porque ela não está funcionando. A metodologia que o país e o mundo inteiro vem usando é a de divulgar o número de mortes no dia em que elas são confirmadas, mesmo que essas mortes tenham acontecido dias antes. Na segunda-feira, a Secretaria de Saúde registrou 66 mortes em 24 horas, o maior número desde o início da pandemia. Mas, segundo o secretário de Saúde, das 66 mortes divulgadas, só uma aconteceu na segunda-feira. Nós jogamos para a sociedade 66 óbitos na segunda-feira, onde aconteceu só um. De certa forma, isso é desassossegador para a população. Então, a gente está fazendo uma mudança no nosso boletim diário de divulgação para que seja divulgado os óbitos das últimas 24 horas. Ontem, já depois desse anúncio, o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde contabilizava 2.148 mortes desde o início da pandemia no Distrito Federal. 51 a mais do que no dia anterior. Mas o GDF alega que só 8 aconteceram dentro das 24 horas. Especialistas ouvidos pela nossa reportagem desaprovam a mudança na forma de divulgação no número de mortes. Segundo eles, ao invés de desassossego, como disse o secretário de Saúde, essa alteração pode trazer desconfiança à população. Como se no meio do jogo a gente estivesse mudando as regras desse jogo. Isso pode sim gerar na população incerteza em relação à veracidade desses dados. E é tudo que a gente não quer, a população contra a gente, contra as orientações técnicas e médicas que a gente faz todos os dias. O presidente do Conselho Regional de Medicina diz que tem dúvida de que as mortes registradas em dias anteriores serão atualizadas nos registros do governo. A metodologia que a Secretaria de Saúde pretende implantar para a notificação de óbitos pode criar uma subnotificação no número de casos de pacientes que foram a óbito pela Covid-19. Nós precisamos transparência nos números, precisamos que os números sejam reais, que o número de pacientes que foram a óbito no total seja comunicado, porque dessa forma podem-se tomar as providências necessárias. Já este pesquisador da UNB, que analisa os dados desde o início da pandemia, diz que o aumento no número de mortes em agosto é reflexo da explosão de novos casos em julho. A gente está colhendo agora, na segunda semana de agosto, o acúmulo da segunda semana de julho, que foi até então a semana com mais casos. A gente teve 30 mil casos na segunda semana de julho. Logo, está causando um reflexo de óbitos agora. Por isso que a gente está com esses números altos. Segundo ele, a mudança na forma de divulgação das mortes pelo governo do DF não vai deixar de trazer espanto à população. Você não vai evitar o desconforto, você vai evitar o impacto. Porque imagina o seguinte, nós temos uma situação de 60 óbitos num dia. Aí você fala, não, só desses 60, só 30 foram nas últimas 24 horas. Mas lá na frente, você vai ter que colocar os dados lá atrás de novo, no tempo certo, e naquele dia que estava com 30, entraram 30, que na verdade caíram hoje. Então, você só trocou o susto. Em vez de ser, oh meu Deus, aconteceram 60 hoje, meu Deus, aconteceram 60 semana passada. Pois é, qual seria o objetivo do governo com essa mudança que vai na contramão de tudo o que está acontecendo no país e em outros países também? Luísa Dolly está de novo aqui com a gente para explicar um pouquinho melhor o que essa mudança impacta na análise dos dados da Covid-19 que a gente faz todo dia aqui no Bom Dia DF, né, Luísa? Isso, Fred. Bom dia para quem chegou agora. Como é que a Secretaria vinha divulgando esses dados? Todos os dias, no fim da tarde, começo da noite, era divulgado o número de mortes registradas naquele dia. E aí, junto com o número total, também quantos eram homens, mulheres, onde a pessoa morava, em que hospital ela morreu, se tinha comorbidades ou não, quais eram essas doenças. Várias informações estavam ali. E também em que dia a pessoa tinha morrido. Então, a gente conseguia ver
dizer exatamente quando foi a morte que foi registrada naquele dia. Agora, a Secretaria de Saúde diz que vai parar de fazer isso, divulgar apenas as mortes que aconteceram e foram registradas naquele dia. Então, vamos dar um exemplo aqui. Esses 66 casos que foram registrados na segunda-feira foram casos de dias anteriores, semanas anteriores que foram registrados na segunda, porque nesse boletim da segunda-feira tinha só uma morte que aconteceu na segunda-feira e foi registrada na segunda-feira. Mas isso não quer dizer que a segunda-feira teve só uma morte por Covid-19 aqui no DF, infelizmente. No boletim de terça já apareceram mortes que aconteceram na segunda-feira. No boletim de ontem também, porque ontem a Secretaria de Saúde chegou a divulgar o boletim da forma como vinha sendo feito. É uma linha de transmissão por WhatsApp, a assessoria da Secretaria de Saúde mandou e depois apagou esse boletim. Então isso chegou a ser divulgado. O problema é que a gente não tem um real controle sobre os casos que acontecem. A gente acha que aconteceu só uma morte, mas essas mortes vão ser registradas depois. E a gente tem uma perda de detalhamento, onde a pessoa morava, onde ela morreu, se tinha doenças. Muitas informações são perdidas e aí a transparência fica menor em relação à pandemia. É com vocês. Tá certo. Muito obrigado, Luísa, pelas informações, viu? Inclusive, nós vamos conversar agora com o infectologista Emerson Luz. Oi, doutor, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela presença virtual aqui no Bom Dia DF. Eu gostaria de uma análise do senhor sobre essa mudança na divulgação dos dados pela Secretaria de Saúde. O que pode impactar no controle, por exemplo, da pandemia aqui no DF? Bom dia, Fred. Bom dia a todos. Realmente, perder a transparência num momento desse de dados, como, por exemplo, a localização onde as pessoas moravam, com quem, que círculo elas estavam ali andando, quais pessoas de relacionamento, pode a gente dificultar pesquisar ali como que o vírus está circulando, qual foi a cadeia de infecção. É muito importante também pensar que o somatório ele deve ser acompanhado agora com mais rigor, porque se estamos perdendo hoje a leitura dos casos que já ocorreram, isso pode atrapalhar bastante o acompanhamento. Então, vai exigir um pouco mais de trabalho, com certeza, para acompanhar aí a evolução da doença em nosso meio. Vai dar a falsa sensação de que a casuística está baixa, quando realmente está alta. E é importante para médicos, pesquisadores, que esses dados sejam transparentes, até mesmo para verificar se existe ou não existe o pico da pandemia, se tem uma cidade com o maior número de casos, qual é a faixa etária das pessoas que mais morrem também, né? Exatamente. Isso aí tem uma coisa que os epidemiologistas têm discutido muito, para conhecer, associar esses dados epidemiológicos com as tecnologias que são usadas hoje, como o georreferenciamento, para ver se as pessoas estão circulando mais em certas regiões, para nós sabermos realmente, aquela localidade está agora com alto, está ocorrendo um pico naquela localidade, ou ali aquele padrão ainda está se repetindo, quais são as medidas que podem ser tomadas para nós chegarmos a mitigarmos o que está acontecendo ali. É muito importante manter a transparência dos dados e associar ainda com dados usando tecnologia. A tecnologia, né, doutor, é fundamental para esse controle, para esse estudo. Quais são os dados que o senhor considera mais importantes para que os médicos e estudiosos, enfim, tenham uma noção clara de como está a pandemia hoje aqui no DF e qual a avaliação do senhor da situação atual do DF? Como é que está a pandemia hoje? O primeiro item que a gente tem que destacar é a taxa de ocupação dos leitos de UTI. Essa taxa ela tem que estar sempre abaixo de 70% para não impactar, por exemplo, de um paciente necessitar de cuidados intensivos e não conseguir. Isso aí poderia aí contribuir com um desfecho desfavorável, ou até mesmo com óbito desse paciente, caso ele não encontre um respirador, um leito disponível para ele. Esse é um principal... E tem um impacto na taxa de letalidade. Temos que saber se o paciente não encontra o leito e vem a óbito, a letalidade vai aumentando. E saber quais são as regiões onde tem mais óbito, onde estão ocorrendo mais casos, estão sendo notificados. Isso é de suma importância para fazer intervenções locais. A tendência é que no futuro seja assim. Estamos ainda nesse platô, o número está elevado ainda, temos que trabalhar em cima do distanciamento social, as pessoas têm que respeitar o distanciamento, a abertura ela está vindo,
acompanhada de uma série de regras que têm que ser acompanhadas. Doutor, a minha colega Luísa Dolli tem uma pergunta para o senhor. Ela entrou aqui na tela para conversar com a gente também. Luísa, por favor. Bom dia, doutor Emerson Luiz. É o seguinte, no boletim de terça-feira, a gente teve o registro de uma morte que aconteceu no dia 20 de abril, quase 4 meses antes. Então, essa questão de você divulgar as mortes do dia é muito complicada porque elas podem demorar muito para aparecerem. Como que daria para a gente saber quantas mortes aconteceram realmente em cada dia? Quando acabar a pandemia, que a gente consegue fazer um balanço geral, porque não é um caso isolado. Já teve outras mortes registradas depois de meses aqui no Distrito Federal, né? Exatamente. Os dados deverão ser lançados com os óbitos no dia e também retroativos, como se fosse uma tabela, e o somatório final, é importante que esse somatório esteja sempre de acordo com a realidade. Então, se eu registrei um óbito que ocorreu há 3 semanas atrás, naquela data, e não estou contando ela hoje, mas o somatório, ela tem que estar ali lançada, né, para eu ter noção do que está acontecendo realmente. Eu não posso perder é essencial eu saber o que está acontecendo. Temos que lembrar que as internações pela Covid-19 são longas, pacientes ficam às vezes mais de 21 dias, um mês numa UTI, utilizando toda aquela tecnologia, aquele aparato ali médico para mantê-los vivos, e muitas vezes eles vão evoluir com óbito, algumas vezes, né, evoluem com óbito. É importante acompanharmos isso e sabemos que essa longa permanência na UTI pode atrapalhar se ela não for lançada na data certa. Doutor Emerson Luz, muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui no Bom Dia DF. Bom trabalho para o senhor. Obrigado por destrinchar e explicar um pouco mais sobre o impacto disso na análise desses dados. Bom dia. Bom dia.